Quando você pensa em mangá de Pokémon, você pensa em Pokémon Adventures. Com traços icônicos, um universo tão bem construído que deu vida e personalidade para protagonistas mudos, personagens com os quais você consegue se identificar e, é claro, as minúcias de cada geração que resultou em um mangá que é um carinho na alma de todos os fãs de Pokémon. Mas hoje, eu não vou falar disso. Você está prestes a conhecer o ser mais vil, odioso e egoísta que já foi desenhado com Nankin. Quem é? Jill? Barba Negra? Aizen? Frieza? Antes fosse. Perto desse monstro, eles parecem os Teletubbies. Estamos falando de um mal maior, Clefairy, de Pocket Monsters. Esse mangá é uma atrocidade tão grande que eu não vou conseguir colocar páginas inteiras aqui no vídeo. Primeiro porque isso faria o vídeo ser deletado, e segundo porque é quase impossível encontrar scans. E toda vez que algum site tenta subir, o conteúdo é rapidamente derrubado. E alguns resultados são ocultados pelo Google por causa de uma coisinha chamada DMCA. Além disso, os volumes desses mangás são meio carinhos. Alguns chegam a custar $30. E eu tentei, eu juro que eu tentei, mas eu não encontrei quase nada depois do capítulo 26. Por sorte, um anjinho chamado Bugcatcher Gina criou uma página no Tumblr para subir algumas scans traduzidas por ela mesma. A Gina provavelmente nunca vai ver esse vídeo, mas mesmo assim, vale agradecer. Se você for atrás e pesquisar, a primeira coisa que você vai notar é que não existe uma sequência de acontecimentos muito clara. Então, mesmo que você saiba japonês e tenha algumas centenas de reais para comprar todos os volumes, não compensa. A história não faz muito sentido. E antes de começar a narrar um pouco do que acontece nesse mangá, eu preciso falar de duas coisas que genuinamente me impressionam. É que ele foi o primeiro mangá de Pokémon e que aparentemente ele está sendo publicado até hoje. E não só isso, em sua última publicação, a sua classificação mudou para Seinen, o que me faz imaginar o que deve estar acontecendo. A mera existência desse mangá é estranha para mim. Simplesmente porque ele vai diametralmente contra tudo que a Nintendo tenta passar com suas franquias. Para se esquivar de polêmicas, a Nintendo por muito tempo restringiu quem poderia falar ou produzir conteúdo relacionado às suas propriedades intelectuais. Então me impressiona que esse mangá ainda esteja em publicação. A minha teoria é que, na esperança de capitalizar em 1996, um péssimo contrato foi assinado, que eles não conseguem romper. Mas honestamente não sei. A explicação não deve ser o sucesso de vendas, porque se fosse o caso eu teria conseguido achar as scans raw dele. E eu enrolei até aqui para te dar a oportunidade para sair do vídeo se você quiser. Mas se você ficou, prepara sua pomada anti-radiação. A coisa vai ficar feia. Como toda história de Pokémon, começa com duas crianças indo buscar seus iniciais. Até aí, nada demais. Até você prestar atenção e reparar nos personagens. Porque são eles, tá lá, o Red e o Green. Mas eles estão com expressões faciais tão caricatas que começam a te gerar ali uma estranheza. A segunda coisa que você vai notar é que os Pokémon falam. Sim, alguns, nem todos. Depende do estado de espírito da Nakubo, autor do mangá. E diferente do que eu falei sobre Digimon esses dias, que é interessante ter criaturas antropomórficas com sentimentos e ideias próprias, em Pocket Monsters não se aplica. Todos os Pokémon são psicopatas. E nesse mangá descobrimos que o Professor Carvalho é careca. E o Anakubo não perde tempo. Já no capítulo 2, ele enfia um Mewtwo na floresta aleatoriamente, logo na primeira rota. E esse Mewtwo parece um vilão de One Punch Man. A primeira bizarrice também acontece nesse capítulo, com o Red abaixando as calças, com o único propósito de te chocar e fazer questionar o que você tá lendo. E depois de algumas cenas de violência gratuita, o Clefairy fica machucado e eles vão pro centro Pokémon, onde ao invés de serem atendidos por uma enfermeira Joy ou Pokémon Center Lady, quem cuida dos Pokémon é esse carinha aqui que também tem expressões faciais suspeitas. E depois dessa cena, qualquer ideia de sequência lógica de fatos foi arremessada pela janela, porque no capítulo seguinte eles já estão em Pewter. E não foi só a lógica. O Green também é arremessado pela janela. E quem fez isso foi o Brock, que nessa encarnação aqui, ele é um Joestar, todo trabalhado na trembolona.
Ele é tão grande que o Onix se enrola nele igual um cachecol. E depois de vencer o Brock jogando uma dinamite e um saco de areia na cabeça do Onix, eles ganham um Pikachu, que vai protagonizar uma das cenas mais nojentas desse mangá. Depois de uma boa refeição, o trio está descansando. Mas aí o Pikachu fica com dor de barriga. E o Clefairy segura ele para que ele faça suas necessidades na água, e não no chão. Aí acontece a memorável cena. Se parasse por aqui, já seria horrível o bastante. Mas acontece que a diarreia elétrica do Pikachu também mata os peixes do lago. E na cena seguinte, eles resolvem assar e comer os peixes que morreram por causa da diarreia elétrica do Pikachu. Tá bom pra você? Tá servido? Ah, e detalhe, ainda estamos apenas no capítulo 4. O resto desse capítulo é relativamente normal, mas também pudera, né? E o capítulo 5 começa com o Pikachu fazendo cocô de novo. E a esse ponto você já sabe que é um assunto recorrente nessa história. E durante suas aventuras, eles destroem cidades sem o menor sinal de remorso. Inclusive nesse mangá o Surge aparece, e ele é bem simpático até. Dessa vez ele não é o Bully que estamos acostumados. Mas é claro que o Clefairy tem que acabar com a vida dele, destruindo seu barco. Mais pra frente acontece um plot do Red e da Erika se juntarem para investigar a equipe Rocket. E tem umas sequências muito legais do Hitmonchan batendo no Clefairy, que sem conseguir revidar, faz ele engordar para que ele não possa mais lutar boxe por estar fora da categoria de peso. Parando para analisar, esse autor é muito competente em certo aspecto. Muitos roteiristas têm dificuldade para escrever antagonistas convincentes que mereçam de fato a sua antipatia. Em Pocket Monsters, você não consegue gostar de ninguém. Não sei se a intenção foi essa ou não, e fato curioso sobre o autor é que ele não trabalhou em muitos outros mangás. O que mais me chamou a atenção foi Sauna Wars, que eu não vou entrar no mérito aqui e eu vou deixar a imaginação de vocês trabalhar, mesmo porque também é muito difícil de encontrar. E eu não vou parar por aqui, apesar de que esse mangá definitivamente não merece que eu faça uma linha do tempo completa narrando tudo o que acontece. Mas eu acho que é interessante pelo menos terminar a Liga Índigo aqui. Depois de salvar uma vila de um Articuno, eles recebem um banho de língua do Lictang como recompensa. Que também é uma cena desconcertante. E depois disso, como era de se esperar em uma história de Pokémon na primeira geração, depois de conhecer a Erika, acontece a parada obrigatória na Safari Zone. E tem uma gag genuinamente engraçada. Que o monitor da Safari Zone já tem a ficha do Clefairy e tenta barrar a entrada da turma para evitar que as coisas explodam lá também. Que obviamente não funciona, porque do nada aparece um míssil, eles explodem os muros e os fósseis que eram a atração principal são liberados. E de novo, a turminha arruinou a vida de pessoas inocentes. E para enfrentar o Koga, o Clefairy decidiu dar um banho nos Pokémon venenosos. E é só curioso mesmo. Mais pra frente, eles conseguem uma bicicleta com um homem estereotípico chinês. Não sei exatamente qual foi a intenção narrativa com isso, mas tá lá. E é óbvio que tem uma piada de peido envolvendo a bike. Mais pra frente, eles vão brincar com a maquininha de pelúcia e tem esse cara de aparência suspeita. Eu não vou desenvolver esse assunto, ok? E nessa cidade, eles usam um Jolteon amarrado no poste para passar eletricidade para a cidade. Depois disso, eles arrumam um emprego num restaurante. A esse ponto já não é mais Pokémon. Eles já deveriam estar atrás do Blaine, mas parece que o Anakubo ficou perdido enquanto jogava o Pokémon Red e não conseguiu desenvolver mais. E nesse ambiente de restaurante, ele não podia perder a oportunidade de colocar um pouco de crueldade gratuita com o Clefairy cozinhando Shelders. Apesar de que nesse mundo existem animais. E lembrando novamente que os Pokémon têm consciência nesse mangá, tá? Aí ele peida também na cara de um cliente. Aí ele repete o tropo do episódio do parque aquático e isso leva a uma competição de natação. Aí eu deixo vocês adivinharem o que aconteceu, ó. 3, 2, 1... O Clefairy soltou outro peito debaixo d'água e venceu a corrida. E também destruiu a piscina. Até agora nenhum capítulo se salvou. Sempre tem alguma piada nojenta e eles sempre dão um jeito de destruir alguma coisa. Depois disso, eles vão pro museu. E em uma das primeiras cenas, o Clefairy destrói o fóssil do Kabutops. Depois disso, eles vão pra Chinatown. Isso mesmo, Chinatown.
Se eu tinha dúvidas que o Anakubo não sabia como encontrar o Blaine na jogatina dele, agora eu tenho certeza. E logo nas primeiras páginas eles cometem uma sessão de vandalismo básica. E eles encontram outro homem estereotípico chinês. E ele é o Blaine. E descobrimos que ele usa uma touca para parecer careca. E ao invés de ser um cientista louco, ele é dono de um restaurante. Ainda nesse capítulo, uma cena tão chocante quanto o mar de Tomie acontece. Depois de vencer o Blaine, estamos chegando ao final. E eu sei que os seus neurônios estão quase derretendo a esse ponto. Mas aguenta firme, não me deixa sofrer sozinha. O capítulo 25 já começa com uma gag desnecessária, com o Pikachu e o Clefairy vestidos de coelhinhas. E depois de invadirem uma mansão, encontram uma revistinha suspeita com a Jinx. E nessa mansão, a equipe Rocket parece estar produzindo mais Mewtwo's. E é muito legal que aqui o Mewtwo é tratado como uma novidade. Mas o Clefairy já trocou uns tapas com ele lá no capítulo 2. Coisas acontecem e o Clefairy entra num tanque de clonagem e vira o Mewtwo. E é daqui que vem o meme. Depois disso, tem o especial de Natal. E tudo acontece normalmente. Até que o Clefairy explode tudo cortando o bolo. Mas e aí, Gabi? Me conta o que aconteceu. Eles ganharam a liga? Derrotaram a equipe Rocket? Foram pra Johto? O que aconteceu? Aí é que tá. Não dá pra saber o que aconteceu. O site Mugiwara mais completo com as scans só deixa a gente chegar até aqui. Eu tinha uma esperança. No site da Korokoro era pra ter essa saga completa e grátis pra ler. Mesmo que em japonês nós poderíamos ter um desfecho, sei lá, pelas figuras. E como os diálogos desse mangá têm a profundidade de uma colher de danoninho, não seria grande problema que tudo tivesse em japonês. Tudo até o capítulo 26 tá normal no site. Só que do 27 pra frente, ao invés de continuar a história, ele te joga pra uma página aleatória do arco de Sun Moon. Mas pelo menos nesses capítulos mais recentes, nada explode e ele parece ter largado as piadas nojentas. Antes de eu me despedir, eu vou deixar vocês com 3 quadros aqui que saíram de scans perdidas pela internet. A primeira é essa aqui do Clefairy bebendo uma Miltank inteira. A segunda é esse do Machamp com machados cravados na cabeça. E a última é esse beijo emblemático da Jinx e do Clefairy. E falando sério agora, o autor tem alguma coisa com a Jinx. Ela aparece muito e sempre de uma maneira inapropriada. Então é isso. Se você quer minha opinião, eu acho que não teria final melhor para esse vídeo do que ele simplesmente não ter final. E eu volto a reforçar que eu não sei como esse mangá sobreviveu até hoje. E eu admito que eu tô curiosa para saber o que tá acontecendo nesse que tá em publicação com a categoria Seinen. E para você que não tá familiarizado, é a mesma categoria que Berserk, Gantz e Devilman, por exemplo. Enfim, muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreve se não for inscrito ainda. Aproveita para comentar o que você achou dessa obra de arte. E um agradecimento especial ao Samuel Heroes que se tornou membro. E agora sim, até o próximo vídeo.